Frente 1, módulo 51, produto dos termos de uma PG. Então, temos lá duas propriedades, termos equidistantes e produto dos N primeiro termos da PG. Termos equidistantes, da mesma forma que tínhamos lá na PA, temos aqui na PG. Então, dados a PG, olha, A1, A2, A3, A4, A5. Eu tenho termos equidistantes do termo do meio. Então, olha, esse aqui é o termo do meio. Quais são os termos equidistantes? A1 e A5, e A2 e A4. Então, por propriedade, A1 vezes A5 é igual a 2 vezes A4, que é igual a 3 vezes A3. E o produto dos N primeiro termos da PG. Então, na PG, A1, A2, A3, como que eu faço o produto? Quando eu falo em produto, eu falo multiplicação dos termos. Então, a fórmula, olha, módulo do produto dos N termos é raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a enésimo termo. Então, vamos trabalhar com cada um dos exercícios. Então, veja bem, ó, primeiro exercício, ele diz assim: a progressão geométrica A1, A2, A3 é tal que A4 vezes A12 é igual a 46. O 14º dessa PG é. Então, o que ele quer? Ele quer saber o 14º. Para conhecer o 14º, eu preciso conhecer o A1 e a razão. Não conheço. E não tenho como conhecer. Por quê? A única informação que ele nos dá é que, olha lá, ó, A4 vezes A12 é igual a 46. A única informação, tá? Se ela é ele quer saber o 14º termo, então eu posso dizer que essa PG tem 14 termos. Então, eu vou ver aqui, ó, PG, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 e A14. Muito bem. Se isso aqui é uma PG, eu posso trabalhar com o produto dos termos do meio. O que diz a minha PG? Ele fala assim, ó, que A4 vezes A12 é igual a 46. Então, vamos procurar o A4 e o A12. Olha lá, ó. A4 vezes A12 é igual a 46. Quem são os equidistantes dele? A3 vezes A13, certo? E quem mais? A2 vezes A14. Então, eu tenho que trabalhar com o que é interessante para mim. Então, o que é interessante? Ele deu que A4 vezes A12 é 46, tá? Então, eu vou pôr lá, ó. A4 vezes A12 é igual a 46. Que por propriedade é igual a 3 vezes A13. Que por propriedade é igual a 2 vezes A14. Que por propriedade é igual a 1 vezes A15. Mas o que é interessante para trabalharmos aqui, ó. Se ele diz que A4 é igual vezes A12 é igual a 2 vezes A14, e ele quer saber o A14, aqui temos uma bela saída. Então, o que eu vou entender daqui, ó? Que A4 vezes A12
é igual a 2 vezes A14. Mas quem é A4 vezes A12? É 46. Então, eu posso dizer que A2 vezes 14 é também 46. Então, no lugar de A4 vezes A12, eu posso colocar o A2 vezes A14, que por propriedade eles têm os mesmos valores. Então, como é que vai ficar aqui, ó? A4 é a mesma coisa que A2 vezes A14, que é igual a 46. Por que nós trabalhamos dessa forma? Eu quero o A14 e o exercício nos deu o A2, que é quem? O 2, dado na minha progressão geométrica. Então, quem é A2? 2. Quem é A14? É quem eu quero, igual a 46. Percebem que ele ficou na mesma variável A14. Então, quem será A14? 46 dividido por 2, que é quanto? 23. Alternativa C. Exercício número 2, vamos ver o que pede o exercício número 2, tá? Ele diz assim, olha, numa PG estritamente decrescente, ou seja, já sei que a razão aí é uma fração, né? Sabe-se que A1 mais A10 é igual a menos 513 e A4 vezes A7 é igual a 512. Então, o que eu percebo? Que eu tenho um sistema. Então, vamos lá. Qual a informação que ele nos dá? Que A1 mais A10 é igual a menos 513. E que A4 vezes A7 é igual a 512. Tem um sistema, tá? E o que diz o sistema? Para a gente poder calcular esse sistema, ele tem que estar na mesma variável. E aqui ele está em A1, A10, A7... Opa, errei aqui. A4 vezes A7, tá? Então, você percebe que ele não está na mesma variável. Então, para podermos trabalhar, eu tenho que trabalhar na mesma variável. Lembrando que, o que o exercício está pedindo? Determine a razão da PG. A razão, eu quero o quê? Então, vamos ver com o que nós podemos trabalhar, tá? Eu sei que essa PG, se ele está falando assim, ó, A1 e A10, A4 e A7, aqui é A4, eu sei que essa PG tem 10 termos. Se ele tem 10 termos, vamos tentar trabalhar com o produto do termo, dos termos equidistantes. Então, que PG que eu teria? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10. Muito bem. Eu tenho aí 10 termos. Para eu trabalhar com o produto dos termos equidistantes do termo do meio, eu teria que, ó, A1 vezes A10, tá? É igual a quem? A2 vezes A9. A2 vezes A9. Que, por sua vez, é igual a quem? A3 vezes A8. Que, por sua vez, é igual a quem? A4 vezes A7. E, por último, o que eu tenho? A5 vezes A6. Muito bem. O que eu posso pôr, então, dos meus produtos aqui, tá? Eu tenho o quê? A1 vezes A10 é igual a A2 vezes A9, que é igual a A3 vezes A8, que é igual
a 4 vezes a 7, que é igual a 5 vezes a 6. Tudo certo, mas nada resolvido, tá? Por quê? Qual é a minha intenção? Achar o valor da razão, tá? Então, como eu estou trabalhando com um sistema, esse sistema implica em estar na mesma variável, tá? E ela não está, ela está em A1, A10, A4 e A7. Mas o que dá para perceber na nossa propriedade? Que A1 vezes A10 é a mesma coisa que A4 vezes A7. Por que eu escolhi isso? Porque é o que nós tínhamos aqui. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a isso. Então, ó, A1 vezes A10 é igual a A4 vezes A7. Então, para o meu exercício estar na mesma variável, no lugar de A4 vezes A7, eu posso colocar A1 vezes A10. Por quê? A equação de cima está em A1 e A10. Então, como é que vai ficar nosso sistema? A1 mais A10 é igual a menos 513. E quem mais? A1 vezes A10 é a mesma coisa que A4 vezes A7, que é igual a 512. Então, eu tenho um sistema que eu tenho uma soma e um produto do primeiro e do 10º termo. Então, dá para resolver esse sistema? Dá. Como que eu vou pensar, ó? Ele está dizendo assim, ó, que A1 vezes A10 dá 513. E A1 vezes A10 dá 512, tá? Então, eu tenho o quê? Um número vezes o outro tem que dar 512. E um número mais o outro tem que dar menos 513. Então, olha só, vamos por raciocínio, tá? Quem poderia ser o A1 e o A10 aqui, ó, para dar 512? Poderia ser 1 vezes 512, correto? Para dar aí a minha solução, tá? Mas, para ele poder dar menos 513, quem deveria ser o A1 e o A10 para dar menos? Então, olha, para dar menos 513, para somar, para dar o resultado negativo, os dois têm que ser negativo, tá? Então, eu teria que ter assim, ó, menos 1 e menos 512. Então, percebem que essa solução aqui, ó, seria ideal para as duas. Vamos ver, ó. Menos 1, menos 512 dá menos 513. E menos 1 vezes menos 512 dá mais 512, porque sinais negativos dá positivo. Ok? Então, ó, essa aqui não seria válida. Seria A1 igual a menos 1 e A10 igual a menos 512. O que o exercício pede? Ele pede a razão. Agora eu tenho tudo que eu quero, tá? Vou fazer a continuação aqui, ó. Eu vou partir do A10. Quem que é o A10 pela fórmula do termo geral? A1 vezes que A9, tá? Bom, se o A10 é menos 512 e o A1 é menos 1, eu tranquilamente acho a razão, tá? Então, que vai ficar a razão? Que A9 vai ser como? Sinais iguais na divisão dá positivo, dá 512, que vai ser raiz nona de 512, tá? A única forma de trabalhar com a raiz nona é fatorar, tá? Para eu fatorar o 512, eu sei que é 2 a nona. Se índice e expoente são iguais, eu tenho que a razão será 2 positivo, tá? Então, exercício trabalhando aí com sistema, com propriedades da PG, tá? Então, seria uma forma de usar a propriedade dos termos equidistantes,
ok? Exercício número 3. O que eu falo como exercício número 3? Olha o que ele pede. Calcular o produto dos 10 primeiros termos da progressão. Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, logo no início, a fórmula para eu calcular o produto dos termos equidistantes. Qual que é a fórmula? Produto dos termos equidistantes, dos termos da PG é raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a N. Então, vamos ver o que eu tenho na minha PG, tá? O que foi dado? O A1 é igual a menos 1. E a razão, 2 dividido por menos 1, é menos 2. Então, vamos lá. Eu quero calcular o produto dos 10 primeiros termos. N vale 10, porque ele está falando os 10 primeiros termos. Então, olha, como que vai ficar? P de N em módulo, raiz enésima de A1 vezes AN vezes elevado a N. Então, o que eu tenho? Ó, P de 10, porque o N é 10, raiz quadrada de A1 vezes A10 elevado a 10. Então, agora, vamos ver o que eu tenho. Tenho A1? Tenho. Vale quanto? Menos 1. Tenho N? Tenho. Vale 10. Mas eu tenho A10? Não. Então, o que eu vou fazer? Tá? Vou achar o A10. Pela fórmula do termo geral, quem é o A10? A1 vezes Q, a nona. Substituo. Então, olha lá. Quem é o A1? Menos 1. Vezes quem é a razão? Menos 2 elevado a nona. Certo? Então, agora eu preciso achar quem é a razão. Então, prestem atenção agora, ó. Se eu elevar menos 2 à nona, eu sei que dá menos 512. Vezes menos 1 vai dar mais 512, tá? Então, eu vou deixar em forma de potência. Menos 2 elevado à nona vai dar um número negativo. Com esse número negativo, vai dar um número positivo. Então, eu sei que esse resultado aqui vai dar mais 2 elevado à nona, ou simplesmente 2 elevado à nona, tá? Eu posso deixar aqui, ó, A10 é igual a 2 à nona, tá? Então, agora eu tenho tudo para trabalhar com o produto. Então, vai ficar, ó, raiz enésima, a raiz quadrada de quem é o A1? Menos 1. Vezes quem é o A10? 2 à nona. Tudo isso elevado à 10ª potência, tá? Agora, vamos fazer com calma aí, tá? Então, ó, produto dos 10 será raiz quadrada de menos 1 elevado à 10ª potência, tá? Expoente para o resultado é positivo. Então, vai dar 1. E 2 à nona elevado à 10ª, conservo a base e multiplico. 9 vezes 10, 90. Então, produto dos 10 será 1 vezes 2 a 90, vai dar 2 a 90. Como aqui é raiz quadrada, eu posso simplificar ambos por 2. Então, o módulo será raiz quadrada de 2 dividido por 2, sumiu a raiz. E 9 por 2 dá 2 a 45. Então, isso é o produto dos 10 primeiros termos dessa PG, tá? Agora, o que eu preciso saber? O sinal, porque como ele está em módulo, tá? Eu preciso analisar os sinais, tá? Então, vocês percebem que é uma PG alternante? Tem um negativo, um positivo, um negativo, um positivo? Se eu tenho 10 termos, tá? Olha lá, se ele tem 10 termos, essa PG, eu tenho 5 termos positivo e 5 termos
negativos. Então, eu tenho que saber o resultado dessa história, tá? Se eu tenho 5 termos positivos e 5 termos negativos, qual será o produto? Tá? O produto terá o resultado negativo, 2 elevado a 45. Se a gente não fizer essa análise, o resultado dá errado, porque eu tenho que ver, ó, se eu tenho 5 termos positivos, o produto dos 5 será positivo. Se eu tenho 5 termos negativos, o produto dos 5 termos será negativo. Negativo com positivo, o resultado será negativo. Tudo bem? Muito bem. Exercício número 4. Veja o que pede o exercício número 4. Ele fala assim, ó, calcular o produto dos 25 elementos iniciais da PG. Exatamente a mesma coisa. Qual é a questão aí? Analisar o final dela, tá? Que isso que é o mais importante que eu disse a vocês, tá? Então, vamos lá. A 1, eu tenho que é menos 1. A razão, ó, menos 2 dividido por menos 1 dá 2. E o N é 25. Por que o N é 25? Porque ele pede para achar o produto dos 25 elementos dessa PG. Se é o produto dos 25 elementos, eu tenho N25. Muito bem. Então, vamos começar aqui, ó, tá? Módulo de P de N pela fórmula raiz quadrada de A1 vezes AN vezes N. Então, eu tenho P, N é 25, o produto dos 25 termos dessa PG vai ser raiz de quem é o A1, menos 1, vezes quem é o AN. Deixa eu pôr pela fórmula primeiro, tá? Então, vai ficar o quê, ó? A1, P de 25, né, ó? A1 vezes A25 elevado a 25. Só pela fórmula primeiro, depois a gente substitui, tá? Bom, eu não tenho o A25, mas quem é o A25? A1 vezes Q elevado a 24. Certinho? Então, vamos lá. A25 vai ser o A1 menos 1, vezes a razão 2 elevado a 24. Então, menos 1 vezes 2 a 24, eu tenho que o A25 vai ser menos 2 a 24. Porque, ó, o produto de um número positivo vezes um número negativo dá um número negativo, tá? Então, o que eu tenho aí como o produto dos 25 termos? Raiz enésima de A1 menos 1 vezes A25. O A25, eu sei que é o quê? 2 elevado, ó, menos 2 a 24. Tudo isso elevado a 25. Tá? Então, eu sei que eu tenho que trabalhar com a potência para ambos. Então, olha lá, vai ficar raiz de menos 1 elevado a 25, menos 1 elevado a 25, vezes menos 2 a 24 elevado a 25. Então, esse exercício, ele é com detalhes, tá? Então, vamos lá. Produto dos 25 será menos 1 elevado a 25 dá menos 1. Por quê? Se o expoente é ímpar e a base é negativa, o resultado terá o sinal da base. Vezes menos 2 elevado a 24 elevado a 25, olha lá, ó, se o expoente é negativo, o índice e o expoente é ímpar, vai dar menos 2, 24 vezes 25 vai dar 600, certo? 2, vamos tirar esse sinal daqui, tá? Ó, 2 a 600. Lembrando que eu tenho
raiz quadrada. E menos 1 vezes menos 2 a 600, um número negativo, vezes outro número negativo, eu sei que vai dar um número positivo. Certo? Posso simplificar por 2, P25 será 2 a 300. Agora, eu analiso os sinais, tá? Então, quantos termos tem a minha PG? Ó, todos os termos são negativos. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 25 termos negativos. Qual vai ser o produto desses 25 termos negativos, tá? Se eu tenho 25 termos negativos se multiplicando, tá? Se eu fizer, né, menos e menos, menos e menos aquela regrinha, né, histórica, né, vai dar menos. Agora, se eu pensar assim, ó, que quando o número de termos negativos for número par, tá? O resultado será positivo. Quando o número de termos negativos for um número ímpar, o resultado do produto será negativo. Então, o resultado será menos 2 elevado a 300, certo? Então, o resultado será menos 2 a 300. E por último, o exercício número 5, também exatamente trabalhar com essa história de saber se é positivo ou negativo. O produto dos 19 termos iniciais da PG alternante, em que o 10º termo é 2. Então, vamos ver o que pede, o que nos dá o exercício. Ele diz que a minha PG tem 19 termos e ela é alternante. O que quer dizer ser alternante? Um positivo e um negativo, um positivo e um negativo. Aí ele diz que o 10º termo vale 2, ou seja, o 10º termo é positivo. Então, eu teria isso aqui, ó, tá? 10 termos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º termo, ele é positivo. E como ela é alternante, esse seria negativo, esse positivo, esse negativo, esse positivo, esse negativo, esse positivo, negativo, positivo e negativo. Então, eu tenho lá, ó, o A1 sendo um número negativo, tá? Por que isso? Porque ela é alternante, ok? Bom, o que ele quer? O produto dos 19 termos. Então, olha lá, P de N em módulo é raiz de A1 vezes AN elevado a N. Pela fórmula, P de 19 vai ser raiz de A1 vezes A19 elevado a 19. Certinho? Então, eu teria que ter o termo, o 19º termo. Eu não tenho, eu só tenho o A10. Então, eu vou tentar trabalhar com a fórmula do termo do meio, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Ah, mas vai ser um trabalhão? Mas apenas pra gente verificar, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 e 19, tá? 19 termos. Então, o que eu posso tirar de conclusão, tá? Os termos equidistantes, ó, A1 e 19, certo? Então, vai ficar A2 e 18, A3 e 17, A4 a 16, A5 a 15, A6 a 14, A7 a 13, A8 a 12, A11 a 9 e A10 é equidistante. Então, qual é a conclusão que chegamos aqui? Que A1 vezes A19 é igual a A10 vezes A10, pela fórmula. Então, quer dizer que no lugar de A1 e A19, eu posso colocar A10 vezes A10. Então, qual seria o produto dos 19? Ficaria o quê, ó? Eu sei que isso é igual a isso, A10 vezes A10 elevado a 19, certo? Então, P de 19 será... Quem é o A10? Foi dado no exercício, que é quanto? 2 vezes 2 elevado a 19, tá? Então, eu sei que o produto dos 19 termos, 2 vezes 2, eu posso dizer que é 2 ao quadrado, elevado a 19 em raiz, tá? Isso aqui, ó, poderia ser escrito desta forma, ó, certo? 2 ao quadrado elevado a 19 é a mesma coisa que 2 a 19 elevado ao quadrado, não importa a ordem. Então, se aqui é índice 2, eu cancelo. O produto dos 19 termos é igual a quem? 2 a 19. O que resta saber? Se ele é positivo ou negativo, tá? Então, agora, eu tenho que concluir. Como que eu concluo? Como são 19 termos, tá? 19 termos, eu sei que, ó, eu começo com negativo, tá? Negativo, positivo, negativo, positivo. Se eu fosse fazer isso, tá? O que eu vou descobrir? Que serão 10 termos negativo, porque começa com negativo, tá? E 10 termos positivos, certo? Então, 10 termos negativos e 10 termos positivos. Portanto, o produto dos 19 será quanto? Se eu tenho 10 termos negativos, vai dar positivo. Se eu tenho 10 termos positivos, vai dar positivo também. Positivo com positivo, o meu resultado será o quê? 2 elevado a 19 positivo. Alternativa